Da manhã em ponto, você está acompanhando as notícias do dia no Jornal Gente. Além do segundo turno da eleição, virou destaque ontem no noticiário uma emboscada que terminou com morte na rodovia Fernão Dias. A torcida Mancha Alviverde do Palmeiras montou essa emboscada para torcedores do Cruzeiro de Belo Horizonte que voltavam de Curitiba depois de acompanhar uma partida do clube na capital do Paraná. E nessa emboscada, torcedores do Palmeiras colocaram fogo no ônibus, atacaram com paus, pedaços também de ferro, torcedores do Cruzeiro. Uma cena de selvageria terrível que nós acompanhamos ontem de manhã. E essa notícia, ela entrou e ganhou destaque em meio à divulgação da eleição pela gravidade dos acontecimentos. O repórter Vitor Duarte está conosco direto de Belo Horizonte com atualizações a respeito desse episódio. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos. Cenas lamentáveis que aconteceram na rodovia Fernão Dias na madrugada deste domingo, depois que torcedores do Palmeiras fizeram uma emboscada contra um ônibus da torcida Máfia Azul, a maior torcida do Cruzeiro aqui em Belo Horizonte. José Vitor de Miranda, de 30 anos, não resistiu aos ferimentos de um espancamento. Ele também teve grande parte do corpo queimada por conta do incêndio no ônibus. Chegou a ser encaminhado a um hospital, mas não resistiu e morreu. Os torcedores do Cruzeiro voltavam de Curitiba após uma partida contra o Atlético Paranaense. Já os torcedores do Palmeiras estavam em São Paulo mesmo. Eles acompanharam uma partida do Palmeiras contra o Fortaleza e se deslocaram então para a BR-040 para poder fazer essa emboscada. Eles teriam ali feito uma barricada para que o ônibus não conseguisse seguir viagem, E pelas imagens, essas cenas de selvageria que a gente viu, a gente consegue identificar eles ali ateando fogo, com fogos de artifício, mirando esses fogos de artifício no ônibus onde a torcida do Cruzeiro estava. Eles estavam também com pedaços de madeira, com barras de ferro. Quando os torcedores do Cruzeiro, então, descem do veículo, eles já são agredidos por esses torcedores do Palmeiras, então, com chutes, socos, com barras de ferro, com pedaços de pau, cenas de fato realmente muito violentas que a gente, infelizmente, teve que acompanhar. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, foram cerca de 120 pessoas envolvidas nessa briga. O ônibus do Cruzeiro, como eu disse, chegou a ser incendiado e, na sequência, os torcedores do Palmeiras fugiram do local. Pelo menos 20 torcedores do Cruzeiro que estavam no ônibus procuraram atendimento médico. Entre eles, a vítima, o José Vitor de Miranda, de 30 anos, que chegou ainda a ser socorrido, mas morreu a dar entrada no hospital, não resistindo aos ferimentos. O grupo de investigação de combate ao crime organizado, o GAECO do Ministério Público de São Paulo, disse que vai investigar esses torcedores do Palmeiras como se eles fossem integrantes aí de facções criminosas. Nas redes sociais, esses torcedores do Palmeiras teriam alegado que essa emboscada foi uma retaliação por conta de uma briga que aconteceu entre os torcedores da Mancha Alviverde e da Máfia Azul em um jogo aqui em Carmópolis, no centro-oeste de Minas Gerais. O corpo da vítima, de 30 anos, ainda está no ML de São Paulo e deve seguir de carro aqui para Sete Lagoas, Ele era daqui da região central do estado. Sete Lagoas fica próximo aqui a Belo Horizonte, mas não é mais região metropolitana, mas fica bem próximo aqui da cidade. O corpo dele deve seguir de carro a partir das 10 horas da manhã de São Paulo, aqui para Minas Gerais. De volta ao estúdio. Obrigado pelas informações. Terrível, esse acontecimento. Eu disse que ontem, ao longo do dia, nós trouxemos muita informação sobre esse episódio e na Rádio Bandeirantes nós ouvimos com exclusividade o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Dr. Paulo Sérgio Oliveira Costa, que disse que as autoridades já estão levantando informações sobre os envolvidos para que eles possam ser apresentados e responder na Justiça sobre os atos praticados. Esses mesmos torcedores criminosos que, com audácia, ficam colocando em rede social imagens desse evento, são imagens que, pelo serviço de inteligência das polícias
e do Ministério Público vão levar esse sujeito também à responsabilização pela morte, pela tentativa de homicídio dos torcedores. Nós estamos já em contato com a Polícia Civil, que já está levantando informações absolutamente relevantes, mas ainda estão sendo guardadas aí com o sigilo, né? No primeiro momento, nós não estamos falando só daquele que deu a paulada que levou à morte. Estamos falando de todos aqueles que direta e indiretamente participaram no local ou à distância para o resultado desse evento. É muito bom ouvir isso, viu, Cláudio Humberto? Porque o histórico não é bom de investigação da polícia, do Ministério Público, de ações como essa. Eles acham que é porque é uma briga de torcida, é coisa de torcedor, coisa de futebol. Não, nós estamos vendo crimes graves, homicídio, lesão corporal, organização criminosa. Porque veja só, se não estão preenchidos os requisitos de uma organização criminosa, tem hierarquia, tem planejamento, tem distribuição de tarefas. O que é isso? Para cometer crime é uma organização criminosa. Então precisa ter um aumento de pena. Precisamos pegar o nosso Código Penal, tudo que há de pena relacionada a esse episódio e tacar em cima desses criminosos que ontem interceptaram o ônibus do Cruzeiro para cometer esses atos de violência. É assim que nós vamos punir, tranquilizar a sociedade e mostrar para futuros integrantes de torcida organizada, o que acontece com quem se envolve em ações como essa, Cláudio? Olha, Pedro, tem também, né, os que financiam isso. Né? É preciso a gente incluir os que financiam esses bandidos, né, e colocá-los como cúmplices desse tipo de crime. É comum no Brasil, infelizmente, né, se tornou comum os clubes financiarem as atividades das suas torcidas organizadas. Eles oferecem lanche, eles oferecem ingressos de graça, eles oferecem aluguel de ônibus, pagam tudo, os clubes pagam tudo. Sabe para quê? Quando chegar no dia, na época de eleição no clube, aquelas torcidas organizadas atuam com a mesma violência, com a mesma pressão, até física, contra os seus adversários, os adversários dos cartolas que estão no poder nos clubes. Isso só vai começar a mudar, essa situação será alterada quando acontecerem duas coisas. Primeiro, quando esses dirigentes de clubes forem incluídos entre os cúmplices, entre os integrantes dessas quadrilhas que cometem crimes. E depois, quando os clubes forem punidos também. Porque para cada ato como esse corresponder, por exemplo, à perda de 10 pontos, 5 pontos na tabela do campeonato, uma perda automática de pontos, aí eles vão começar a pensar duas vezes, não só os cartolas inescrupulosos, quanto os seus paus mandados, que são os integrantes das torcidas organizadas de cunho criminoso, como nesse caso aí do Palmeiras. É uma vergonha para o Brasil, é uma vergonha para o gênero humano que existam coisas dessa natureza, né? Não só quem as pratique, mas também quem as financie. E eles estão nos clubes, estão na direção dos clubes. E, Cláudio, veja só a audácia dos bandidos criminosos, porque não tem outra palavra, né? Para quem comete um ato como esse, uma emboscada covarde como essa também. A transmissão ao vivo pelas redes sociais. Eles não têm nenhum medo, eles têm a certeza da impunidade. Eles sabem que não vai acontecer absolutamente nada com eles, porque eles transmitem ao vivo. Hoje em dia, com a tecnologia, já era para estar todos esses caras reconhecidos, a polícia na casa deles, levando para a delegacia e falar, ó, você vai responder preso, porque você é violento, você pegou pau, pedra, fogos de artifício, bomba, para interceptar o ônibus da torcida adversária em plena rodovia Fernão Dias. E mais uma questão, a inteligência falhou aí. A inteligência que faz o monitoramento dessas torcidas, que tem de fazer esse monitoramento, falhou ao não identificar, porque com tanta gente ali, mensagens foram trocadas. Convenhamos que essas mensagens chegaram para esses grupos que se encontraram lá na rodovia Fernão Dias, né? Era tanta gente, as imagens mostram isso, que não é possível que ele não houve uma troca de mensagens muito grande. E o setor de inteligência não conseguiu fazer, detectar esse planejamento para fazer com que a polícia pudesse ir ao local e impedir esse ataque aos torcedores do Cruzeiro.